A frequência de indivíduos afetados por uma anomalia genética autossômica recessiva em uma dada população era de 0,16. Eu vou precisar trabalhar isso aqui no Paint, porque eu vou precisar mostrar uma coisa a vocês. Vamos lá. É basicamente a mesma ideia de Heidelberg, só um pouco diferente, né? Então perceba, a frequência de indivíduos afetados por uma anomalia genética autossômica recessiva, ou seja, se a autossômica recessiva está afetado, Azinho, em uma dada população era de 0,16, ou seja, a frequência de Azinho era de 0,16, beleza? Logo a gente já sabe então, que a frequência de Azinho vai ser 0,4. Por quê? Porque 0,4 é o único número que Azinho vezes Azinho, 0,4 vezes 0,4 vai dar 0,16. Beleza? Então já sei que Azinho era 0,16. Constatou-se a diminuição dessa frequência. Aí eu digo mais uma coisa. Que frequência? Tá certo? Eu acho que aqui aconteceu um erro. Frequência fenotípica ou genotípica? Essa questão deveria a diminuição da frequência genotípica, ou seja, do alelo, tá certo? Ou no caso, da frequência alélica, desculpa. É que deveria ser aqui. Por quê? Qual é essa diferença? Perceba o seguinte. A frequência do alelo é 0,4. Ele vai estar na população. Então, ele vai estar distribuído entre os indivíduos homozigoto recessivo, como também o Azinho aparece nos heterozigotos. Tá certo? Isso é muito importante. Por quê? Porque eu posso ter uma baixa frequência, tá certo? De homozigoto recessivo, mas há uma alta frequência de heterozigoto. E aí eu vou ter muito Azinho nesses heterozigotos. Tá certo? Então, por exemplo, muita gente pode achar que eu tenho 1% de homozigotos, de Azinho. Tá certo? Então eu tenho pouquíssimo Azinho. Então eu tenho pouquíssimo Azinho. Só que possa ser que 0,8 da população seja Azinho. Então perceba que eu tenho Azinho pra caramba aqui ainda. E só 0,1 seja Azão. Entendeu? Então é muito importante falar o que você está falando. Você está falando de quê? De frequência genotípica ou de frequência alélica? Nesse caso aqui era alélica. Tá certo? O que explica essa questão. Por quê? Vamos lá. Então você tinha uma população, vamos dizer que a população está aqui dentro, não é isso? E que 16% era Azinho, tá certo? Ou seja, se 16% era Azinho, eu tinha 1, 2, 3, 4. Basicamente 4 Azinhos misturados ali no pool gênico da população e 6 Azões, 60% de Azão ali dentro, beleza? Então esses vão se misturar. E aí vai acontecer 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pronto. Eles vão estar se misturando. E nessa mistura está mostrando que 0,16, ou seja, 16% disso aqui vai dar Azinho. É isso que explica. Isso aqui a gente chama de pool gênico, tá certo? Pool alélico, a quantidade de alelos dentro de uma população. E aí constatou-se diminuição dessa frequência após morte de 5% da população total. Então essa população morreu, 5% dessa população morreu por falta de alimento. Beleza? Veja que é por falta de alimento. Se é por falta de alimento, tanto Azão quanto Azinho vão morrer na mesma proporção. Então, não explicaria diminuição nenhuma. Ele está dizendo que esse Azinho aqui, tá certo? Ele diminuiu a frequência de Azinho diminuiu e que, consequentemente, a Azão subiu. A imigração de indivíduos homozigotos dominantes, ele está dizendo que Azão, e migrou para aqui para dentro, ó. Se você tem Azão chegando, você aumenta o Azão. Se você aumenta o Azão, proporcionalmente o Azinho cai. E isso sim explicaria a queda de frequência Azinho. Beleza, letra B. O nascimento de 48 indivíduos afetados entre 300 nascidos. Então está dizendo que nasceu muito Azinho. Mas não está dizendo quantos que são heterozigotos. Então o Azinho ele vai continuar ali misturado na população. Porque pertence ao grupo de alerta da população. Então pode ter nascido 48 indivíduos afetados, dá aproximadamente 12% dos nascidos, mas você continua tendo Azinho misturado com os heterozigotos. Então não explica a queda da frequência alélica, por isso que eu estou corrigindo essa questão, tá certo? O casamento preferencial de indivíduos heterozigotos vai manter, se é heterozigoto, você está mantendo o pool gênico ali, tá certo? O crescimento da população devido à diminuição da predação. Se a população cresce, ela está crescendo, mas a frequência alélica ela vai se manter. Você pode ter mudanças na frequência genotípica, beleza?
E se existir aí, no caso, uma preferência, por exemplo, de acasalamento somente entre homozigotos dominantes e os homozigotos recessivos não estão conseguindo cruzar, e sim, aí você ao longo das gerações você tem uma queda do azinho azinho, mas não falou nada de um casamento preferencial somente entre homozigotos dominantes e um não casamento entre homozigotos recessivos, beleza?